vai trazer aqui uma palavra da parte do Senhor, amém? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais um dia o Senhor nos deu a misericórdia dEle para que nós pudéssemos estar aqui na presença dEle. E eu não sei os irmãos, mas quando eu sinto a presença de Deus, o meu coração fica disparado e eu tremo por todo lado, por isso, desculpem. Mas a presença de Deus é real aqui e Deus é maravilhoso, irmãos. E sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. A palavra que Deus ministrou no meu coração foi sobre a mulher adúltera e eu sinto que Deus quer nos relembrar da sua misericórdia, relembrar do sacrifício que Ele fez na cruz por nós, relembrar que nós não estamos mais condenados, não teremos o julgamento que antes assim era, porque Deus morreu por nós naquela cruz. Já todos os irmãos encontraram, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha, Senhor, estar aqui na nossa presença, Deus, que a palavra que o Senhor tem para a igreja venha penetrar nos seus corações, venha trazer transformação nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha repreender todo o devorador, todo aquele que vem para roubar as palavras a palavra de Deus do nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar à igreja, meu Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. A passagem da mulher adúltera é um dos episódios mais conhecidos dos evangelhos, não é? De forma muito resumida, nós vemos aqui que Jesus então estava no templo e os escribas e fariseus trazem-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério, em flagrante no próprio ato, e colocaram-na lá na roda onde eles estavam. E eles disseram o seguinte: Jesus, esta mulher foi pega em flagrante no próprio ato do adultério e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Mas tu, o que é que tu dizes? E eles queriam testar aqui o que Jesus ia dizer
para que pudessem tentar condená-lo, acusá-lo de alguma coisa. Mas Jesus então curva-se e começa a escrever no chão com o dedo. E depois ele diz então: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E reparem que, começando pelos mais velhos, um por um foi-se retirando e não houve um único que atirasse a primeira pedra. Ninguém atirou nenhuma pedra, aliás, à mulher. E Jesus disse então à mulher que o próprio Jesus também não a condenava e disse: vai e não peques mais. E nós sabemos que a lei de Moisés, ela tinha regras muito claras acerca da sexualidade. O castigo para o adultério está escrito lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, se quiserem colocar aqui, Levítico 20, 10. O castigo então está lá escrito que era a morte por apedrejamento, tanto para a mulher quanto para o homem. Os dois deveriam morrer apedrejados, aqueles que tivessem a cometer este pecado do adultério. E reparem que os escribas e os fariseus não trouxeram a mulher ali até Jesus de forma... Eles, no fundo, eles não estavam realmente, ao questionar Jesus, o que é que tu farias? Eles não estavam realmente com essa dúvida, eles estavam ali a tentar acusar Jesus. Foi por maldade, foi com a intenção de armarem ali uma cilada contra Jesus. Nós vemos que na Bíblia não é a única vez que isto acontece. E eu gostava de relembrar que eu acho que é algo que nós temos, enquanto cristãos, temos que ter sempre muito presente qual o significado, quem eram os escribas e quem eram os fariseus, porque Deus colocou isto na Bíblia porque Ele sabia que até hoje muitas pessoas seriam ainda como eles. E nós nunca podemos esquecer. Então, os escribas, eles eram especialistas da lei de Moisés, eles conheciam como ninguém a Torá, e eles então copiavam, eles interpretavam e eles ensinavam as escrituras às pessoas. Não havia o acesso à palavra de Deus em todas as línguas e etc., como nós temos hoje. E, portanto, além disso, eles eram também, como eles tinham este conhecimento das Escrituras, eles eram também, muitas vezes, juízes sobre o que deveria ser feito, qual a decisão que deveria ser tomada em questões religiosas. E nós vemos que na Bíblia, muitas vezes, Jesus os critica, chamando-os de hipócritas. E os fariseus eram um grupo religioso, um grupo muito rigoroso, que praticava supostamente a lei, não é? Mas eles foram criando aqui algumas tradições orais, foram de certa forma complicando a lei e achavam que cumpriam a lei com todo o rigor, mas na verdade não a cumpriam. E ambos então muitas vezes colocavam essa tradição humana acima do amor, acima da verdadeira justiça de Deus, e por isso eles foram várias vezes criticados duramente por Jesus. E com esta passagem nós podemos aprender aqui 4 pontos essenciais. E em primeiro lugar nós vemos então, mais uma vez, Jesus aqui a ressaltar a hipocrisia dos acusadores. Os fariseus usaram a mulher então como um simples pretexto para tentarem colocar Jesus em contradição, ou seja, se Jesus dissesse não a apedrejem, não a matem, ele estaria a ir contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés. Mas se Jesus dissesse sim, apedrejem-na, ele estaria a ser contraditório com a mensagem que ele trazia, a mensagem de misericórdia. E então reparem que Jesus, ele revela aqui precisamente essa hipocrisia deles, essa falsidade, esse coração maldoso. E o que é que Jesus faz? Nós vemos aqui que Jesus começa a escrever com o dedo no chão. A Bíblia não diz exatamente o que é que Jesus escreveu, mas alguns estudiosos sugerem que ele
estava até mesmo a escrever os próprios pecados dos acusadores, ou então a escrever a lei que os acusadores costumavam desrespeitar. Mas o importante é que Jesus é tão sábio que ele fez isso também para ter ali um tempo para que eles pudessem ponderar e ele próprio também ponderar e responder de forma sábia. E então nós vemos também aqui que Jesus diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E esta frase Amém. Esta frase então ela expõe que todos nós somos pecadores diante de Deus. Não há um único de nós que possa atirar a primeira pedra que nunca na vida tenha pecado e que não peque diariamente, porque a Bíblia ensina que ninguém é por natureza sem pecado. Nós vemos lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém tem o direito de se sentir superior ao outro ou de agir como um juiz, como eles estavam aqui a tentar fazer sobre outra pessoa. E muitas vezes os escribas e os fariseus, por conhecerem a lei, supostamente, eles achavam-se melhores do que os outros e achavam-se então nesse direito de apontar o dedo, de julgar. Mas Jesus ensina que a justiça verdadeira, ela não é ter menos pecados do que o outro. Ela é, na verdade, reconhecer humildemente que a nossa própria condição de pecador e a necessidade que nós temos de misericórdia. Então, a verdadeira justiça é essa. Nós reconhecermos o quão pecadores nós somos, porque quem reconhece os seus pecados é mais misericordioso com os outros, porque nós sabemos que não somos ninguém para apontar o dedo a ninguém, não é? E então, em quarto lugar também, por último, esta passagem fala-nos aqui, ressalta-nos a misericórdia de Jesus, mas ao mesmo tempo também a exigência que ele faz: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele não passa a mão sobre o pecado, ele não a deixa continuar a pecar, não é? Ele não diz que o adultério é aceitável, mas ele oferece perdão e ele dá essa orientação clara: vai e não peques mais. Ou seja, há então essa chamada de Jesus a uma conversão, a uma vida nova. E é curioso, irmãos, que eu estava a meditar nesta palavra e eu vejo que há uma diferença extremamente grande entre a mulher. Todos ali eram pecadores, certo? Ou era só a mulher que era pecadora, que adulterou? Todos eram pecadores. Mas quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a fugir. E só ficou a mulher. Ou seja, eles reconheceram que tinham pecado, por isso não atiraram a pedra, mas eles fugiram. Foi do género, o orgulho deles que eles tinham não permitiu que ficassem tal como a mulher ficou, ali aos pés de Jesus, e se arrependessem. Eles sabiam que pecavam, reconheceram isso, mas não quiseram se arrepender. Preferiram fugir e deixar lá Jesus e a mulher. E às vezes nós vemos então Jesus no Novo Testamento a perdoar os pecados de muitos pecadores, mas Jesus também não saía aí a perdoar qualquer um. Ele perdoava aquele que se arrependia de verdade, porque ele perdoou a mulher que foi pega em adultério, porque com certeza Jesus viu o arrependimento no coração dela e ela não fugiu, ela ficou ali aos pés de Jesus. Ela reconheceu que realmente tinha pecado e assim Jesus pôde perdoá-la. Então todos nós somos pecadores
essa é uma questão espiritual, porque quando você nasceu, quando eu nasci, nós nascemos numa natureza contaminada pelo pecado por causa de Adão e de Eva. E então não há nenhuma exceção, nenhum de nós está sem pecado. Claro que nós vivemos uma vida tentando nos santificar cada vez mais e mais, mas se houver aqui alguém que diga assim, não, eu não peco, eu não tenho pecado, então a Bíblia diz que se nós dissermos isso, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque o próprio Deus disse que não há ninguém que não tenha pecado. Portanto, o primeiro passo é nós reconhecer, independentemente do meu esforço, independentemente se eu sou boa pessoa, se eu oro, se eu jejuo, a minha natureza está contaminada. E nós já vamos nos relembrar e vamos já aqui a Gênesis para que possamos sempre ter em mente como entrou o pecado no mundo e relembrar realmente essa nossa natureza pecaminosa. E então acontece, irmãos, que pronto, nós somos pecadores, sim, e muitas vezes nós caímos em tentação e reconhecemos os nossos erros e Deus perdoa-nos. Só que às vezes também acontece que nós próprios não nos perdoamos. E também é necessário que nós façamos isso. Ninguém é perfeito, nós precisamos de nos perdoar, porque nós devemos fazer isso pela fé, entender, ok, se Deus já me perdoou, Jesus já morreu pelos meus pecados lá na cruz, nós não podemos contaminar a nossa mente com coisas do inimigo. E nós vemos que isso aconteceu lá com Judas, não é? Se repararem, há uma diferença gigantesca entre Judas Iscariotes e Pedro. Ambos pecaram, mas a reação deles depois do pecado foi totalmente diferente. E nós não podemos ser um Judas, pecar e pensar assim, agora acabou tudo, agora sou um desgraçado, tenho vergonha, vou me esconder, não vou mais falar com Deus. E nós temos que ter uma atitude semelhante à de Pedro. Se nós vamos então abrir as nossas Bíblias, irmãos, para relembrar lá em Mateus capítulo 26, do versículo 14 ao 16. Mateus 26, do 14 ao 16. E aqui vamos ver então como é que foi que Judas extraiu Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vos-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, nós vemos aqui que Judas Iscariotes trocou Jesus por 30 moedas de prata, que não era grande coisa. E Pedro, vamos ver lá em Mateus, ainda no capítulo 26, versículo 69. Em que nós sabemos que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. A 2ª vez. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Ou seja, cumpriu-se aquilo que Jesus já tinha dito, não é? Que antes do galo cantar, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E depois nós vemos que Judas, depois de ter traído Jesus, ele sentiu remorsos e até devolveu o dinheiro que lhe tinham dado, mas em vez de ele buscar o perdão de Deus, ele ficou desesperado, não é? Entregou-se ao desespero e acabou por se suicidar. E Pedro, ao contrário, e é isso que o inimigo faz com muitas pessoas, não é? Nós começamos a dar ouvidos a essa voz de Satanás que diz que nós devemos entrar em desespero porque pecamos, mas nós temos que ser como Pedro. Pedro, nós vemos que depois de ele negar Jesus, a Bíblia diz-nos que Pedro chorou amargamente. O chorar amargamente aqui mostra um sinal de arrependimento verdadeiro, não é? Pedro não simplesmente sentiu remorsos, ele chorou amargamente, ele sentiu dentro dele, ele compreendeu aquilo que ele realmente tinha feito. E nós vemos que mais tarde, então, por causa deste arrependimento de Pedro, Jesus vai lá e restaura Pedro. E ele diz o seguinte: Jesus perguntou-lhe então 3 vezes: Pedro, tu amas-me? E depois Jesus diz o seguinte: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, vemos aqui o perdão de Jesus perante o arrependimento de Pedro e vemos Jesus a relembrá-lo e a entregar-lhe esta missão. Ou seja, depois de Jesus, ele está disposto a perdoar-nos e a dar-nos um novo rumo, uma nova história, uma nova missão. E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 7... 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Nós podemos ver uma explicação muito boa desta diferença entre Pedro e Judas. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, Pedro, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Esta tristeza do mundo foi aquilo que Judas sentiu. Judas, ele teve um desespero, ele teve aquele desespero sem esperança. Não sei se a igreja consegue me compreender. E Pedro, ao contrário, teve esse arrependimento verdadeiro que vem de Deus. E então, agora quero que a igreja vá comigo lá a Gênesis. Vamos então relembrar como é que o pecado entrou no mundo e ver alguns detalhes essenciais para nós conseguirmos perceber qual o efeito do pecado na nossa vida, o que é que ele faz com a nossa vida espiritual e até mesmo física. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E agora o versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E então nós vemos aqui que Deus dá então essa ordem para que eles não comam daquela árvore. E vemos também que eles estavam nus e não se envergonhavam porque o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Não havia nada de que eles tivessem de se envergonhar, nada atrapalhava a vida deles, nada trazia desânimo, cansaço, porque havia ali nesse momento havia ali a glória de Deus que enchia o ambiente e eles tinham essa plena comunhão com Deus
que não podiam sentir ainda, ter esse tipo de sentimentos. E então vamos ver agora em seguida Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, a serpente, o Satanás faz sempre isto. Foi mesmo isso que Deus te disse? Tens a certeza que foi Deus? Se calhar não é bem assim. Ela tenta sempre nos fazer duvidar daquilo que Deus tem para a nossa vida, nos fazer duvidar daquilo que Deus é, daquilo que Deus nos prometeu. E continuando, versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E como é que, sabendo nós que Deus é omnipotente, omnisciente, omnipresente, como é que alguém poderia se esconder de Deus? Ou porque é que Deus perguntaria: onde estás? Deus não sabia onde é que eles estavam, mas na verdade eu fui pesquisar e o esconder-se na verdade é uma manifestação de quando alguém se desliga do eterno, porque em hebraico a palavra é leharbi, que significa desprovido da glória do eterno, desconectado. Ou seja, o esconder-se foi isso, eles foram desconectados da glória de Deus. O pecado criou essa desconexão, essa separação. Eles ficaram desprovidos da glória do eterno, porque o homem antes de pecar, ele era revestido de luz, havia aquela plena comunhão com Deus, eles viam Deus frente a frente, eles conversavam com Deus. E reparem que depois de pecar, Adão e Eva ouviram a voz de Deus, certo? Eles já não ouviram, só ouviram a voz de Deus. O pecado impediu agora que eles pudessem ver Deus, somente ouvi-lo. E até aos dias de hoje, aqui nesta terra é assim, nós podemos ouvir a voz de Deus, mas somos impedidos de vê-lo por causa da sua glória, da sua majestade. E então a Bíblia diz que eles esconderam-se atrás de uma árvore. E reparem o quanto o homem ele coloca obstáculos para não se ligar com o eterno. Ele coloca sempre algo ali para separá-lo de Deus, porque ele sente essa vergonha. E quando nós nos escondemos atrás da árvore, nós não podemos ver o futuro, nós estamos no fundo impedidos de olhar para o futuro, de ver a eternidade. E aqui o que aconteceu foi isso, o pecado fez colocou essa árvore na frente deles. E no fundo, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos carnais, há esse bloqueio na frente dos nossos olhos. E o que é que acontece? Eu geralmente ouço as pessoas a dizer que quando elas se afastam de Deus e começam a viver uma vida de pecado, e aquilo já começa a ser normal, porque o pecado afastou a pessoa de Deus e ele deixa de conseguir ver as coisas de Deus, fica totalmente cego
E lá em casa, se há alguém que ainda não aceitou, ainda não entregou a vida para Jesus, ainda muito provavelmente tem esse bloqueio na frente dos olhos dela. Infelizmente, muitas pessoas suicidam-se porque não conseguem ver mais um futuro, não conseguem ter esperança da vida eterna. E, portanto, arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida para Jesus, porque Ele é misericordioso para dar um futuro novo, para restaurar a sua vida. E quando nós... por isso que aquele que tem... Aqui em hebraico também árvore também significa madeiro. E é curioso que a Bíblia fala-nos também que aquele que tem o madeiro à frente dos olhos só consegue ver o pecado do outro, por mais pequenino que seja. E ele não consegue olhar para si próprio, ele prefere apontar para os outros. E é isso que acontecia ali com os escribas e com os fariseus. Por eles estarem em pecado, eles tinham essa separação, não conseguiam compreender verdadeiramente, olhar para si próprios e olhavam, mas é para o cisco que estava no olho do irmão. E só aqui para terminar esta parte, quando Jesus ele carregou a cruz, ele carregou-a nas costas, ou seja, ele carregou o madeiro atrás, enquanto Adão se escondeu atrás da árvore, que é madeira em hebraico, Jesus colocou-a nas costas, ou seja, isso para mostrar que ele trazia para a igreja uma nova visão, uma visão de futuro, uma visão de vida eterna, uma visão clara. Ele podia olhar para a frente, podia olhar para cima, só não podia olhar para trás, porque o que estava para trás já tinha passado, e Jesus trazia então essa nova visão para a igreja, uma perspectiva de luz, de bênção, de uma vida eterna, de uma vida celestial. E isso relembra-nos também aquela passagem que fala que o véu foi rasgado quando Jesus morreu por nós, e então ele tirou esse madeiro, essa árvore que estava ali a fazer essa separação. Havia um véu no templo que separava o lugar santo do Santo dos Santos, que era onde somente o sumo sacerdote podia entrar, né, uma vez por ano, para buscar a presença de Deus. E hoje em dia nós temos esse livre acesso, graças a Jesus que morreu por nós e rasgou esse véu, esse bloqueio que tínhamos entre Deus por causa do nosso pecado. E nós sabemos que hoje em dia quem não acredita na vida eterna está como Adão, está com essa árvore à frente, infelizmente. E nós temos um papel importantíssimo de mostrar às pessoas que Jesus é esperança, Jesus é vida eterna, Jesus nos ama, Ele é misericordioso e não há necessidade para entrar em desespero, porque graças a Deus nós vivemos no tempo da graça. Isso não quer dizer que podemos viver em pecado e amar o nosso pecado. Nós temos constantemente que estar em luta contra a nossa carne, contra o nosso pecado, mas também compreendermos que Jesus ele é misericordioso para nos perdoar, assim como Ele fez com a mulher adúltera. E nós vemos que, através desta passagem, voltando aqui à mulher adúltera, nós vemos que Jesus, ele, em vez de condená-la, ofereceu-lhe uma salvação. E é isso que Ele fez com todos nós, porque Jesus foi o único que não tinha pecado e mesmo assim não a condenou. Ou seja, é compreensível alguém cheio de pecados não condenar um pecador, mas nós pensando assim, ele que não tinha pecado nenhum, que era o único que podia tê-la condenado e apontado o dedo, ele não o fez. Ele preferiu ser misericordioso e perdoar os pecados, o pecado que ela tinha cometido. E nós vemos mais uma vez que Jesus ele não veio abolir a lei,
não é? Porque ele não disse, ok, não há apedrejem, porque assim ele estaria a abolir a lei. Sabemos que ele estaria a não cumprir a lei, sabemos que isso é pecado, o não cumprimento da lei é pecado, mas Jesus não veio para colocar a lei de parte, mas ele veio sim para cumpri-la com perfeição e trouxe-nos então a graça, não é? Em Mateus 5,17 diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus então ele leva a justiça a um novo patamar, que não é apenas punir o pecado, mas sim curar também o pecador. Ele quer trabalhar no pecador, ele ama-nos de tal forma que, apesar da pessoa estar 100% errada, ainda assim Jesus tem misericórdia e quer curar o seu filho, não é? E nós vemos aqui o verdadeiro coração de Deus. Não é um coração maldoso, um coração que quer punir a torto e a direito, mas Deus tem sim um coração incrível, não é? Um coração misericordioso. Já no Antigo Testamento nós víamos isso através, por exemplo, de Salmos. Já víamos essa forma esse coração que Deus tem, mas aqui nós vemos então que nós conseguimos ver através dessa passagem que Ele não quer a morte do pecador, mas Ele quer sim a sua conversão e quer ter uma comunhão, uma vida de comunhão com Ele diariamente. E nós podemos também fazer aqui uma ligação da passagem da mulher adúltera com a parábola do filho pródigo, que nós sabemos que o filho pródigo pediu, o filho pede então a herança, não é? E ele foge para longe do pai, vive uma vida de pecado, e depois quando ele volta arrependido, o pai recebe-o com uma festa, recebe-o de braços abertos, e isso tem uma ligação, não é, com esta passagem aqui da mulher adúltera, que tal como o filho pródigo merecia a condenação, a mulher também merecia a condenação humana, e Jesus, que simboliza aqui também o pai na parábola do filho pródigo, ele oferece o perdão, o amor e reintegra-o na sua vida novamente.